E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não importa se é feriado prolongado, porque ontem foi sexta e, como vocês sabem, ela nunca decepciona. Sempre um dia que acontece alguma coisa. E para falar sobre isso, dividi aqui o vídeo em 4 partes. E eu quero começar falando sobre as tragédias que estão ocorrendo no sul do Brasil. O Dilma não foi. E ele poderia ter ido. E a imprensa mostra por A mais B como, no passado, ele já seguiu e tomou outras decisões. E ainda tem informação extra, que inclusive ele não precisaria ter saído do Brasil às pressas no dia 7. A gente vai falar sobre isso, outros assuntos. Já nesse primeiro tópico, quero mostrar também algumas coisas que saíram na imprensa. Quero mostrar para vocês uma nota que saiu na Veja que eu fiquei de boca aberta. Eu me pergunto o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Depois, vamos falar mais sobre o Dilma, porque ontem teve um tweet de um senador americano falando sobre o Lula, falando coisas duras, inclusive, colocando alguns adjetivos que muita gente da direita acabou concordando, só que eu quero fazer umas ponderações. Não só eu, como tem uma thread para mostrar para vocês do jornalista investigativo, esse realmente é o Leonardo Coutinho. Ele levanta uma capivara interessante, na verdade é uma rede de algumas reflexões, quero compartilhar com vocês. Falar também de uma... como é que eu posso falar? Uma propaganda, não é uma propaganda, né? Algumas propagandas que o Lula viu ao chegar na Índia. Não só ele, como jornalistas, diplomatas, presidentes de outros países. E uma propaganda muito interessante. E a gente tem que falar sobre ela e tem conexão com o senador republicano dos Estados Unidos. Depois, vamos falar da carreta furacão, algumas confusões que seguem acontecendo. E eu quero falar sobre a economia, que o Brasil está complicado. Para depois falarmos sobre um pouquinho ainda do dia 7, falar sobre Bolsonaro, trazer algumas coisinhas extras. Ainda tem os últimos desdobramentos da decisão da Lava Jato que ocorreram ao longo do dia de ontem. Mas vamos começar, que tem muita coisa, eu já falei demais. E vejam só. Lula vai para a Índia e não visita a região atingida por ciclone no Rio de Janeiro. Beleza. É do jogo. Segue o baile. No primeiro momento, a mídia só fez postar isso daí. Não teve críticas, como até agora não teve. E quem criticou muito de leve. O sul do Brasil tá vivendo realmente uma tragédia, alagamento, pessoas perdendo casas. Já tivemos mais de 40 óbitos, tem pessoas desaparecidas. E o Lula não foi. Vocês sabem muito bem que se fosse na gestão Bolsonaro, a imprensa ia estar tentando destruí-lo. Mas como é o Lula, fica naquele, não, mas vejam só, né, poxa, ele podia ter ido, o Lula não foi. Ficam frisando isso. Aí a nota do Estadão falava, né, que nesta tarde, Lula iniciou uma viagem rumo à Índia, onde vai participar do G20. Saiu às pressas. Por que o Lula estava com tanta pressa para ir para a Índia? Será que ele precisava ter ido no dia 7, já assim, no pós-7 de setembro? Aí no final do parágrafo fala assim, ó, a ausência de Lula no Rio Grande do Sul motivou questionamentos nas redes sociais. Esse foi um tweet da Janja, feito no dia 7, decolando para a Índia. 20 horas de voo, vou ter muito tempo para twittar. Hahaha, botou risadinha no final. Esse é o padrão da esposa do nosso representante máximo. Mas vejam só. Aqui as coisas começam a ficar engraçadas. A CNN não criticou, mas ela traz uma informação que acaba sendo uma crítica, porque ela mostra a hipocrisia do Lula. Em 2010, Lula cancelou ida à reunião do G20 por chuvas no Nordeste. Aí tá ali, ó, em 2010, o último ano de seu segundo mandato, o petista cancelou a ida à reunião do mesmo grupo que ocorreu no Canadá para acompanhar as medidas tomadas em relação aos problemas das enchentes no Nordeste, conforme aumentou o ministro das Relações Exteriores, né, o Celso Amorim. Aí vejam só, se o Lula cancelou em 2010, por que ele não poderia cancelar agora? E eu mesmo justifico, vou sair em defesa do Lula. É porque agora, esse G20, inclusive, está marcando, né, essa nova fase que o Brasil vai presidir o G20. Então fica complicado, né? Seria bem complicado do Lula cancelar. Mas tudo bem. Nas últimas horas, o Geraldo Alckmin veio com um papinho que, não, vejam só, o Lula não foi, porque tinha um 7 de setembro, ele estava gripado. Qual era a necessidade do Geraldo Alckmin falar que ele estava gripado? Porque se você está gripado,
sei se a recomendação é você ficar viajando, mas era uma viagem muito importante. Beleza, mas eu fiquei nisso cacucado, né? Pai gripado. Que justificativa ridícula, né? Só que a informação boa mesmo, e que eu acho que acaba por destruir qualquer tipo de narrativa que se crie para tentar passar pano pro Lula, tá aqui na nota do Estadão. Ciclone no Rio Grande do Sul. Alckmin vai visitar estado após críticas sobre a ausência de Lula. Lula tem sido criticado por aliados e pela oposição por não ter visitado a área da tragédia ambiental, a maior já registrada no estado do Rio Grande do Sul. Nesta quinta, ele participou em Brasília das comemorações do dia 7, gravou um vídeo comendo jabuticaba do pé, né, e deixou o Brasil rumo à Índia. Só que, olha agora, a agenda de trabalho do presidente no G20 só começa no sábado, dia 10. Que, na verdade, dia 10 é amanhã, né? É domingo. A nota se atrapalhou. Dia 10 é domingo. Tenta ler. O presidente da República embarca de volta na segunda, dia 11. Aí tá certa a data. Vai durar 2 dias, né? Domingo e segunda. Então Lula teria mais nada, umas 24 horas para passar lá pelo Rio Grande do Sul. Dar uma olhada. Prestar as condolências dele, né? Ver de perto. Poder direcionar os seus ministros. O grande ponto é, não existe justificativa. Não foi porque não quis. Quis ir mais cedo, o que fica no ar é que queria curtir, né? Aproveitar esse dia que chega lá, ir lá no Taj Mahal, bater umas fotos, quem sabe. Não tinha necessidade nenhuma de ter ido às pressas. Acabou o dia 7, já partir para ir mais uma viagem internacional. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí olha que engraçado. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega para o primeiro dia da cúpula do G20. Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja e foi o único líder a não ser recepcionado sozinho pelo anfitrião. Todos os presidentes, todos os líderes que lá foram para o G20 chegaram sozinhos. Algo protocolar. Ele entrava, andava, apertava a mão do mod. Beleza, vida que segue. O Lula tem que ser diferente. Ele tem que levar sua primeira-dama para valorizar as mulheres, né? Não vou falar nada. Tenho certeza que vocês já chegaram na mesma conclusão que eu. Aí veio só também. Ainda em toda essa viagem do Lula. Aconteceu no dia de ontem. Imagine se isso daqui fosse a Michele Bolsonaro. Me segura que eu vou sair dançando, diz a primeira-dama Janja em vídeo, né, postado e posteriormente apagado após chegar à Índia. Tava lá, feliz, contente, sorrindo. Me segura que eu ixi, senão eu vou sair dançando. Aí o Estadão comenta, né, sobre isso, sobre apagar. Tá ali, ó, Janja apaga vídeo sobre sair dançando na Índia após críticas por ausência de Lula no Rio Grande do Sul. Essa turma não tá nem aí, bicho. Mas não tá nem aí pra nada. O negócio deles é curtir a vida adoidado. A primeira-dama publicou e apagou um instante depois um vídeo que diz: me segura que eu já vou sair dançando ao desembarcar na Índia. Ao lado do Dilma, né? O gesto foi criticado por causa da tragédia que assola a cidade gaúcha de Mussum. Mais de 40 pessoas já vieram a óbito, né? Por causa do ciclone que passou no local. Aí, além das questões que envolvem aí o Dilma, é uma situação triste que você vê jornalistas, e isso não acontece, né? Não está acontecendo só agora, é uma coisa que acontece sempre. Inclusive tem um jornalista que tinha aprontado no mês de julho, ele ficou bem famosinho, a matéria dele ficou bem famosinha, circulou bastante, que ontem ele apareceu para pedir desculpas, porque ele desejou o mal das pessoas, e agora muitas pessoas vieram a óbito, muitas pessoas, né, que ainda estão vivas perderam tudo. Então ele veio a público pedir desculpa, e como ele é do consórcio, ele pode se desculpar e vai ficar de boa, ele não vai ser cancelado, ele não vai ser banido das redes sociais, não vai ter ninguém. A gente vai falar sobre isso. Só que além desse cara, quem já vai falar, o André Trigueiros da Globo News, que é tirado, né, o super ambientalista, o especialista de meio ambiente da Globo News, ele estava entrevistando o Eduardo Leite e ele usou o momento que ele estava lá para fazer politicagem. Aí vai tentar entender o que o governo estava fazendo, sabe, dar espaço para o governador falar, sabe, o que a população
pode fazer para tentar evitar o pior, como a população pode acionar e, sei lá, ter acesso a algum tipo aí de iniciativa, de ferramenta que o governo está colocando à disposição, que com certeza o governo está fazendo isso, mas não. E o UOL captura um pouco, ó. Leite cita falta de empatia e bate boca com André Trigueiro sobre tragédia. O Amazônia Azul explica. André Trigueiro, usando a tragédia do Rio Grande do Sul para pautar sua agenda de clima, é algo inexplicável e deplorável. Todos os adjetivos que me veio à cabeça para definir esta pessoa não passa no filtro do Twitter. É um vídeo que também circulou nas redes sociais. Eu não vou colocar aqui porque é demais. O que as pessoas estão fazendo em nome de salvar o planeta não tá no gibi. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que acho que vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. Mas calma. Não é essa aqui. Essa daqui eu sei que é assustador, mas conhecendo a esquerda, né? A gente fala, não, é a esquerda. É a esquerda. A Choquei faz uma postagem, mostra a tragédia. Aí vem um perfil de esquerda para falar que são menos 41 votos no Bozo. A surra da mãe natureza. O que está acontecendo com o Brasil, gente? O que está acontecendo com o Brasil? Uma tragédia. Pessoas perdem a vida. E o cara dá risada. Menos 41 votos. Foram todos bolsonaristas. Assim, a vida perdeu o valor. Mas beleza. Aí o que eu falei com vocês. O Marcelo Leite, o jornalista que escreveu essa nota, ele meio que veio pedir desculpas. Ciclone não é desculpa para provocar vítimas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Errei ao destacar bolsonaristas entre vítimas de tempestades no Sul. Esse foi o cara que em 15 de julho soltou uma nota bem descaradinha, que era a seguinte, ó: mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. A gente comentou sobre isso na época, tá registrado. Aí ele tá ali, né? Ele fala que os gaúchos e catarinenses não mereciam essa provocação. E agora a gente tá vendo o resultado. Não que aconteceu porque ele desejou, mas olha como as pessoas estão politizando a vida. Porque pessoas estão perdendo a vida com relação a isso daqui. Tudo em nome do planeta. Se servir de atenuante, não era esse o título da edição impressa 2 dias depois. Tarde demais. Eu não sei, né? Deve ser o editor que deve ter lido e falar, cara, isso aqui não vai pra edição impressa mais de jeito nenhum. É impossível isso daqui entrar, você tá maluco. O cerne da coluna não estava em atacar eleitores sulistas, né, do mais fascinoroso presidente do Brasil. E volta a atacar Bolsonaro de novo. Usando a tragédia, mais uma vez, para promover a sua agenda ideológica. Só que o que me assustou mesmo foi isso daqui. Você vê pela manchete, aí você fala, mas peraí. O que é que isso daqui tem a ver com o que está acontecendo no sul do Brasil ou o que você está falando aí de agenda climática, meio ambiente, SG? Manchete da Veja. A irritação de Juliano Casarré com críticas por ter mais filho. Tá faltando um S, né? Mais filhos. Mas beleza, né? Você vê que o nível dos jornalistas brasileiros também vem caindo, né? O jornalista do Estadão tá atrapalhado com as datas, curtiu demais o feriado, esse aqui tá comendo S. Mas veja como são as coisas. Eu tenho isso aqui, ó, lembrando, é a Veja. Isso daqui não é um blog bolsonarista, beleza? Isso aqui não é um blog de direita, é a revista Veja, tão famosa. Juliano Casarré e Letícia Casarré anunciaram que serão pais pela 6ª vez na quarta-feira. Com a repercussão da notícia, o ator foi ao seu Instagram rebater críticas por ter uma família numerosa. Ele selecionou alguns comentários para deixar sua opinião. E ele colocou 3 comentários. Quais foram os 3? O primeiro, um falava sobre o poder aquisitivo do casal. Segundo comentário, outro afirmava que cada filho tem uma babá. E o terceiro e último comentário, outro fazia uma relação entre o aumento populacional e a crise climática. Uma pessoa escreveu isso. Ele postou lá no Instagram dele. Aí ele responde: isso aqui é o puro suco do declínio moral no Ocidente. O primeiro comentário é eugenista. O segundo impressiona, pois a pessoa não conhece a nossa família,
mas se sente à vontade para falar que temos uma babá para cada filho, o que está longe da verdade. O terceiro é de alguém que se deixou tomar por uma narrativa apocalíptica. Ou seja, na cabeça dessa pessoa, o mundo está acabando e ninguém mais pode nascer. Só ela, que já nasceu, é quem merece viver. Ah, e as girafas da Amazônia. Vocês estão vendo aonde as coisas estão indo? Para e pensa. Há 10 anos atrás, você vai conseguir lembrar. O que você estava fazendo no ano de 2013, que teve até as jornadas de junho. Você, naquele ano de 2013, você conseguia pensar que quem come demais, quem é bem largo, ia virar uma dessas fobias? Ia virar um assunto que, se você fala, agora você é um fóbico. Você é um fóbico de pessoas avantajadas, largas. Você pensou que isso se tornaria realidade? Ou naquela época, 10 anos atrás, isso parecia que era piada? Olha como as coisas estão mudando. Olha o perfil dos jovens. Vocês que moram em capitais. Eu acho que no interior também tá assim. Mas quem mora em capital, às vezes, e que anda pelo centro da cidade, tenta lembrar 10 anos atrás. Tenta lembrar agora. A quantidade de cabelos coloridos que vocês veem. Antigamente o Restart, que era aquelas calcinhas apertadas, todo mundo colorido, beleza. Usemos. Mas agora a gente tá vendo outro padrão. Olha como a sociedade está mudando. E normalmente essas pessoas são todas de esquerda. Olhem aonde esse pensamento está levando. Isso daqui tá para... Olha só. Se uma pessoa acha que ter filhos é um problema, que é uma crise. E você vê que, cara, mas como assim, irmão? Vai ter que limitar o máximo de pessoas. Essa é a tese do Thomas Malthus, lá de trás, que já foi provada errada por diversas vezes. Mas beleza. Se a pessoa tá reclamando da quantidade de filho que tu tem, imagina que essa pessoa não pensa sobre a quantidade de carne que você come. Será que essa pessoa é a favor de um banimento, de novas regras, de um novo imposto? Então, devagar e sempre, essa agenda, ela está causando impactos na sociedade nos mais diversos setores, nas mais diversas coisas. Não dá mais para ficar deixando isso aqui de lado, em segundo, terceiro, quarto plano, como muitas vezes está. Este assunto, ele vem sendo debatido com muita mais prioridade. Países da Europa, Estados Unidos, você pega aqui na Austrália também, as pessoas comentando sobre net zero ou outras coisas. Só que no Brasil, a direita, ela ainda, eu acho que ela está relevando muito essa questão da agenda verde, sendo que esse ano, além da questão da Febraban, que implementou para valer, além do final do passado, onde a B3 instaura lá que você ter a empresa listada, você vai ter signos compliance, ESG, que no conselho vai ter que ter isso para você poder fazer parte. O governo agora regulamentando o crédito de carbono, o governo agora que vai começar a emitir os títulos, né, os green bonds, lastreando a dívida pública brasileira. Então, assim, fora o imposto do pecado, a agenda verde dentro da reforma tributária, fora a Marina proibindo a Petrobras de explorar toda a margem equatorial. Então, olhem a quantidade de coisas só neste âmbito. Mas as falas do Lula, umas 7 vezes ao longo deste ano, defendendo que a ONU deve ter capacidade de passar por cima da soberania nacional para impor coisas. Imagina o cara que fez esse comentário. Será que ele concorda com Lula? Será que esse cara acha que sim, que a ONU deve poder dar ordens de cima para baixo? Olha o que está sendo feito em relação ao marco temporal. Olhem as revelações da CPI das ONGs. Eu não acho que esse assunto ele pode ficar em segundo plano. Se tiver em segundo, até bom. Acho que ele está em quarto ou quinto plano hoje no debate público. Mas vamos continuar. Vamos voltar para o G20. G20 planeja triplicar energias renováveis sem colocar freio nos fósseis. Olha só. No Brasil é crédito de carbono, é limitação. Lá não. Lá eles vão investir em tudo. Mas não vai querer barrar minha gasolina, meu carvãozinho. Aí tá ali, né? Apesar da adoção recorde de energia solar e eólica por grandes economias, né, como os países lá, o mundo segue profundamente dependente do carvão e do gás para obter eletricidade. Olha, quem poderia imaginar? De acordo com a Agência Internacional de Energia, o consumo de carvão atingiu um recorde histórico no ano passado. Olha só, né? Consumindo mais do que nunca.
quando eles falam de descarbonização e deve permanecer no mesmo nível este ano. O G20 também deve anunciar incentivos à implementação de tecnologias de redução de emissões de poluentes, incluindo a captura de carbono. Olha só, né? A gente vai continuar, né? Agora estão mudando o approach, né? A forma como você encara as coisas. Agora vai focar na implementação de tecnologias que capturem. Porque descarbonizar tá difícil. Então vamos só capturar. A gente continua emitindo carbono, mas agora a gente captura. Quem poderia imaginar, né, que iriam precisar dos combustíveis fósseis? E aí porque eles querem incentivar essa captura? Isso porque é grande a preocupação internacional com a segurança do abastecimento, assim como os elevados custos para substituir os combustíveis fósseis. Pois é, né? E o Brasil poderia estar explorando ali a margem equatorial. O Lula poderia estar pensando aí como melhorar as questões ligadas a refino, poderia pensar em outras coisas, poderia estar focando na economia não para aumentar imposto, para fazer esses programas super mirabolantes, um PAC de 1,7 trilhão de reais. Trilhão! Vocês conseguem lembrar quando foi que vocês ouviram a palavra trilhão? Eu sei que bilhão já tá normal, mas trilhão, gente. Quando foi que vocês ouviram? Assim, será que não era o momento, em vez de falar de descarbonização, ônibus elétrico, o Lula podia focar em baratear o preço da gasolina? Eu acho que isso ia ajudar muito mais a vida do brasileiro, baratear o preço do diesel, porque isso impacta em qualquer produto, porque qualquer produto vai ter o frete, quando tem diversas vezes ao longo do processo. Fora outras indústrias, como a do derivado de petróleo, que também tem impactos. Então, se o Brasil se torna realmente autossuficiente, a gente está em outro patamar de discussão. Mas beleza, a Marina não deixa e o Lula não tá nem aí. Assim, né, o anúncio deve ser protagonizado pelo primeiro-ministro da Índia, o Modi, e representante dos Emirados Árabes, a nação que será responsável por sediar a próxima reunião da ONU, a COP28 em novembro. A declaração, porém, deve enfrentar críticas de climatologistas e ambientalistas. Os zongueiros estão chateados. Os zongueiros não querem os combustíveis fósseis. Isso porque as discussões entre os ministros da energia do G20, em julho, terminaram em impasse, após Arábia Saudita e Rússia, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, terem bloqueado a introdução de metas de redução no uso de combustíveis. Ele não vai aceitar a meta. Não vai aceitar a meta. Esse ano, acho que retrasado, acho que foi em julho, eu trouxe nota para vocês do Estadão, que a manchete era mais ou menos assim, ó. O país vermelho é ESG? Eles seguem a agenda ESG? Não, mas ainda assim é bom investir lá. Eles querem criar agora o próprio ESG deles, isso, aquilo, outro. O país vermelho é o maior emissor de carbono do planeta, seguido pelos Estados Unidos e, em terceiro lugar, pela Índia, que vem se industrializando numa velocidade rápida. Mas o problema é o Brasil. O problema é o Brasil. Aí você pega. O que mais emite são os comunas, os vermelhinhos. Em terceiro lugar, a Índia. Não sei em qual posição de emissão está, mas é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Você tem a Rússia. Você tem o RIC, né? O RIC. Os três grandes do BRICS. Os três grandes. Na mesma posição. Preocupados com os países deles. Querendo desenvolver os países deles. Que é a mesma coisa que os europeus estão fazendo. A Noruega lá, né? A bonitona aqui do fundo da Amazônia tá lá. Nos mares do Ártico. Beleza. Eles podem. O Brasil não. Aí vocês querem me convencer que o Lula está alinhado ao BRICS? O cara que quer ser o líder da vanguarda verde no planeta? Que acata ordens dos europeus, do Biden, de todo mundo? É dureza, né? É dureza. É beleza. Vamos continuar. Aí você vê aqui o suco de hipocrisia do Brasil. Enquanto se preparam para sediar a COP30, Belém e região sofrem com saneamento precário. Não tem esgoto. Os dejetos, gente, eles não são tratados. Ele vai para algum lugar. Isso não impacta o meio ambiente? Cadê a preocupação com o meio ambiente na hora de tratar a falta de esgoto?
Fora problemas de saúde. Mas qual a preocupação? Ônibus elétrico e construir catamentos. O Amazônia Azul fala, ó, aonde será a COP30? 77,5% das pessoas não têm acesso à coleta de esgoto e a senhora meio ambiente só fica falando em mudança climática. Para ser claro, 1 milhão de pessoas fazem as suas necessidades com produtos, né, blá, 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 e vai direto para os rios, manguezais. E a turma, né, pousará os seus jatinhos poluidores vindo de países que mais poluem na cidade que 3/4 da população não tem esgoto para acusar o Brasil de estar prejudicando o mundo. Tem que ser muito hipócrita e mercenário para entrar nessa conversa fiada. E as pessoas não estão nem aí, não estão percebendo como estão sendo passadas para trás. E seguindo essa tônica, para a gente chegar na thread do senador Ted Cruz, olha que bacana o que o Amazônia Azul tá falando, né? O Brasil e suas prioridades. A nossa elite dominante, onde elas estão? Na ONU. Vão lá na ONU. E o Dilma também vai. Inclusive vai se encontrar com o seu amigo Biden. Luísa Trajano e presidente do Banco do Brasil vão debater sustentabilidade na ONU. O que é que tem a ver? O que a Luísa Trajano tem para contribuir em relação à sustentabilidade? Eu não sei. O que eu sei é que a Veja informa que o grande debate vai se dar para avançar com o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio de iniciativa de empresas, ou seja, vamos sair do seio do público e vamos começar a avançar com essa agenda via o mercado privado, que é exatamente a ideia do ESG, né? Além de outros temas ligados à Agenda 2030. Mas vocês sabem, a Agenda 2030 é tudo maluquice da direita, não existe nada disso, é uma coisa muito bacana, é só pelo bem de todos, né? Pelo bem comum, pelo bem do planeta. Hashtag confia. Como direitos humanos, meio ambiente e governança. Sob a gestão de Tarciana Madeiros, o Banco do Brasil quer se tornar protagonista mundial em práticas e negócios sustentáveis no sistema financeiro. Tradução. O Banco do Brasil quer adotar uma série de regras em sua governança, no seu compliance, na hora de ter relações com seus clientes para conceder empréstimos ou você ter acesso a um juros amigo, ou quem sabe você não ter acesso a nada, né? Você só perder e você conhecer um juros ainda pior do que já é praticado no Brasil. Você sequer ter acesso a crédito e várias outras coisas. Olha que bacana, né? Olha quais são as preocupações. Não é reduzir a taxa de juros por trabalhador, não é ter linha de crédito para os empreendedores do Brasil poderem produzir, fazer suas empresas crescerem, para gerar mais empregos, para ajudar mais famílias. Não. Não é isso. Não é isso. É salvar a mãe Gaia. A presidente da instituição aproveitará a atenção e o fluxo global em torno da Assembleia Geral da ONU para discutir parcerias e captação de recursos com investidores externos e organismos multilaterais para a preservação da Amazônia. Gente, o que é, assim, desde quando é função do Banco do Brasil salvar a Amazônia? Desde quando? Vocês estão vendo que a coisa está errada? O banco, ele devia ter uma excelência em um serviço bancário. Se a senhorita, presidente do Banco do Brasil, quer salvar a Amazônia, ela deveria, não sei, trabalhar no IBAMA, junto com o cara que acabou da Marina Silva, ao fundo da ONG. Tá tudo errado, mas tá tudo errado. E ela vai ter concorrência. E não é de qualquer um não, viu? FMI e Banco Mundial vão atuar juntos contra a ameaça existencial da crise climática. Ameaça, olha só, é uma ameaça existencial. O que foi que o Casarré, né, destacou ali, um dos comentários que ele recebeu por causa do filho que ele teve, que vai ter? Olha como as coisas se conectam. Olha quem são os protagonistas dessa agenda. Olha, vou até adiantar, eu tô começando a ficar nervoso.
Aí o Dilma, depois da Índia, vai para os Estados Unidos e vai levar com ele presidentes de centrais sindicais. Vai estar a CUT, UGT, Força Sindical, CSB, CTB e Nova Central. O petista vai participar da Assembleia da ONU no dia 19, retorna no Brasil dia 22. A expectativa é que os sindicatos participem de encontro com o governo Joe Biden a respeito do futuro do emprego. Eu quero entender, eu não vou nem criticar, eu vou esperar para ver. Eu quero ver o que é que o Lula vai fazer nos Estados Unidos, que ele precisa levar os presidentes dos sindicatos para conversar com o Biden. Eu vou esperar. Mas vamos ver. Mas não tem que me faça ver isso daqui e achar que tá algo normal. Mas vamos lá. Aí o Brasil também vai aproveitar, né, essa Assembleia Geral da ONU para tentar um lugarzinho ao sol, um lugar de maior destaque. Para quê? Silvio Almeida vai a Nova York articular assento para o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A comitiva liderada pelo ministro busca mobilizar países membros da ONU para a candidatura. Eleição para novos membros ocorre em outubro. Aí você vai ler a nota para ver, né, quais são as preocupações do Silvio Almeida. A intenção, segundo interlocutores, é fortalecer os mecanismos de cooperação no contexto do Conselho de Direitos Humanos, apoiar a participação social nas decisões do órgão e, agora que vem um ponto-chave, impulsionar discussões no campo do combate ao discurso de ódio e da promoção da igualdade racial, entre outros pontos. Discurso de ódio para a esquerda é qualquer um que discorde deles. Porque a nota Folha de São Paulo, o cara assim, desejava, né, que os bolsonaristas se dessem mal, não é discurso de ódio. A postagem ali no perfil da Choquei que o cara falei, menos 41 bolsonaristas, isso também não é discurso de ódio. Beleza. Vida que segue. E aí chegamos em uma postagem ontem que viralizou e muito, quando o Ted Cruz deve ter ficado assustado. Ele não tem esse engajamento todo que ele teve. 1.200.000 visualizações. Vários comentários de brasileiros. Assim, tiveram alguns pouquíssimos mesmo. Pouquíssimos. Foram muito poucos comentários. Assim, eu vi uns 3, sei lá. Eu passei muito, assim. É quase que desprezível. Mas assim, acho que vale a pena falar que estavam pedindo que o Ted Cruz fizesse o que ele estava falando. E o que é que ele está falando? A adesão, aqui é a tradução, adesão corrupta de Lula, adesão do Dilma junto aos comunas, Irã, Rússia, é uma ameaça para a América e os nossos aliados na região. A administração Biden permitiu-lhe violar o que deveriam ser sanções poderosas destinadas a combater essas ameaças. Esse vídeo ele está questionando um membro da administração Biden. O que foi feito contra o Brasil? Vocês aplicaram sanções contra o Brasil por ter recebido lá o navio? Aplicou não? Aplicou não? E aí? Conta aí. E aí o que eu falei? Pouquíssimos comentários que estavam. É isso mesmo. Tem que botar uma sanção que o povo tomar na cabeça e aprender que dá pra votar no Lula. Um papo assim. Eu acho meio complicado. É um desejo que pode prejudicar muito o país. Não acho que isso é uma medida muito inteligente no âmbito econômico. Além disso daí, tiveram várias postagens de pessoas na linha do pô, é isso aí mesmo, olha o Lula e tal. E muita gente bateu na tecla, não, e olha só, e o Lula aqui também na América Latina, ele é aliado do Foro de São Paulo e a Venezuela teve aqui recentemente. Porque a Venezuela tem sanções, né, com os americanos. E aí sobre isso eu não coloquei aqui, mas isso está registrado, a gente comentou nos últimos meses. E inclusive as pessoas envolvidas também a gente comentou, mas está lá no Atlas. Quem quiser pegar, dar uma olhada nos meses anteriores, se eu dar um Ctrl F para essa palavra Venezuela. Os próprios americanos, para quem tava falando sobre isso, né? Foram de São Paulo, Venezuela. Os próprios americanos foram lá, na Venezuela, conversar, tentar chegar ao meio termo. Os próprios europeus estão nesse meio de campo. A grande ideia dessa turma é tentar criar uma narrativa que as eleições do ano que vem vão ser democráticas o suficiente para poder, pelo menos, os Estados Unidos voltar a comprar petróleo da Venezuela.
Assim, eu acho que o senador tá meio perdido. Meio perdido no que ele tá falando, inclusive nos problemas. Como ele classifica o Lula, eu acho que é até pertinente. Só que vejam só, vamos aprofundar um pouquinho essa discussão e trazer aqui algumas postagens. Leonardo Coutinho, que inclusive mora nos Estados Unidos, ele fala assim, ó, o senador precisa de uma abordagem melhor para derrotar o alinhamento do Dilma com esse país. Tem que ser uma coisa mais inteligente. A sanção pela sanção não vai resolver. O modelo de sanções aplicado pelos Estados Unidos revelou-se ineficiente, pois não é acompanhado de medidas além das restrições econômicas impostas aos sancionados. A Rússia provou ser quase imune às sanções ocidentais. O Maduro sobreviveu e tornou-se mais forte sob eles. Em ambos os casos, os regimes confiaram em redes de aliados, mostrando que já existe um sistema financeiro paralelo que lhe permite contornar as sanções. E esse sistema paralelo está cada vez mais forte. Não depende mais do SWIFT, do mundo ocidental, para fazer compras, trocas e vendas. Além disso, estes regimes utilizam as sanções como uma ferramenta para se posicionarem como vítimas e culparem os Estados Unidos pelos seus fracassos. Esta, aliás, é a estratégia que Cuba utiliza com sucesso há anos. Quando o senador Cruz exige punições para o Brasil, ele fez um favor aos inimigos dos Estados Unidos. Como é que ele ainda não compreendeu o sentimento anti-americano abaixo do Rio Grande? Cara, acorda, bicho. Esse caminho não funciona. Ele reforça a imagem de que os Estados Unidos são intervencionistas e não respeitam a soberania dos outros. Sim, ele reforça isso. É um grande presente para a narrativa da comunada. Cruz precisa compreender que os americanos estão a perder influência na região, não apenas porque a turminha está fazendo o seu trabalho, está fazendo um trabalho de casa. O Leonardo Coutinho fala assim, ó, muitas vezes sujo, né? Muitas vezes um trabalho sujo, mas está fazendo. Já os americanos estão perdendo devido a muitos fatores. Uma mistura de inépcia, abandono, arrogância e agendas partidárias. E esse último que eu acho que é o grande ponto. A agenda partidária. A agenda do Partido Democrata. Isso colocou os Estados Unidos e os interesses da região em segundo lugar. Se os Estados Unidos sancionassem o Brasil, os americanos estariam entregando de uma vez por todas o maior país da região para a comunada. Não é assim que resolve. E aí, sobre isso, vocês não entenderam de o que chegar com toda essa construção de raciocínio? Eu vou deixar essa manchete aqui. Se quiser, pode dar um bisu. Vou até ler lá. Lula é recebido na Índia com outdoors que pedem ministra negra e progressista no STF. Você lembra quando Bolsonaro... Nossa, como nós está coçando hoje. Você lembra quando Bolsonaro ia pro exterior? Aí tava lá os petistas, colocava lá um letreiro, um luminoso, um negócio, umas vans com zoada, pra fazer protesto. E a gente se perguntava, rapaz, aí, quem é que tá financiando isso aí? Que de graça não é. De graça não é. Naquela época, a esquerda batia palmas. Tava todo mundo feliz, contente, sorridente, porque era pra derrubar Bolsonaro. Só que agora, essa mesma esquerda, ela tá fazendo uma pressão internacional pro Lula indicar uma pessoa do lado deles pra Suprema Corte. A esquerda ela tá dividida. Tem a esquerda identitária, /woke, turma SG, Marina Silva, Felipe Neto. E aquela esquerda, a petezada mais raiz, o comum na raiz. Se o senador Ted, quando ele fala as ameaças na região, eu acho que um dos grandes problemas é o Partido Democrata. E tudo que o Partido Democrata vem fazendo. Vamos pegar este ano, 2023. O que foi que o Financial Times revelou para o mundo? A mãozinha amiga, que a turma do Biden deu para garantir que a democracia no Brasil vencesse. Vocês lembram disso? Ainda no ano 2023. A WWF fez um curso para os indígenas, junto a FUNAI, com patrocínio da USAID, um órgão do Estado americano, que financia coisas
ao redor do planeta. Só para lembrar. Ampliando um pouquinho, você tem aquele Observatório do Clima. É uma união de diversas ONGs, 20 e poucas ONGs. Esse grupo foi criado após a USAID. E toda essa agenda só financia a extrema esquerda. Só financia a extrema esquerda. Essas pessoas trabalham e trabalharam em prol da eleição do Lula. Então, assim, é o que o Leonardo Coutinho falou sobre ser mais inteligente. O pessoal do Ted Cruz, um republicano, um cara de direita, ele realmente está preocupado com o Brasil. Ele devia começar cobrando que a administração Biden pare de financiar a agenda verde no Brasil. A começar por aí. Porque vocês sabem muito bem de qual lado político, qual espectro político essa turma está. E quais são os interesses. O agronegócio no Brasil, ele é mais à direita ou ele é mais à esquerda? Eu acho que todo mundo sabe a resposta. A agenda verde, da forma que ela está sendo proposta, ela contribui ou ela atrapalha para o agronegócio? Vamos lembrar do próprio caso da Febraban, que envolve os frigoríficos. Olha só, antigamente tinha um plano safra. E agora a gente tem o quê? O plano safra de baixo carbono. Para o agronegócio brasileiro se fortalecer, uma coisa bem fácil que pode ser feita, melhorar a logística, e um projeto que já existe, está no papel, a Ferrogrão, que não saiu do papel. Por quê? Porque os zongueiros não deixam. Se você fortalece o agro, você está fortalecendo a direita ou a esquerda? Se a direita se fortalece, será que o Dilma tem mais ou menos poder? Você tá entendendo? Então, assim, vou botar essa situação pra quê, irmão? Vai resolver o quê? Resolve em tua casa. Vocês estão aí financiando no Brasil quem tá apoiando o Lula. Antes de tu apontar o dedo pra cá, olha o que tá acontecendo no teu quintal. Olha o que está acontecendo no seu quintal. O que eu tô falando é muito absurdo. Você sufoca um setor que é base, que é mais ligado à direita, em detrimento de outro. Você vê os garimpeiros, né? Porque o garimpeiro é do mal. No Brasil, você tem o minerador, é o norueguês, o alemão, o americano, esse minerador. E você tem o garimpeiro, que é o brasileiro. Esse é do mal. O minerador é do bem. Às vezes faz a mesma coisa, mas um é do bem, outro é do mal. Você vê que o Bolsonaro, né, eles dizem, por que será? Então, são algumas discussões que a turma também não percebe. Como a agenda verde, ela acaba inclusive por enfraquecer alguns setores da sociedade. E não é só no Brasil, é em todos os países. Que é um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. O Mark Rutte, que era o premier da Holanda, ligado inclusive ao Fórum Econômico, ele renunciou. Porque, assim, caiu em desprestígio depois daquela decisão de limitar as emissões de óxidos nítricos, ou foi nitrogenados, não lembro agora o termo específico. Mas, enfim, isso impacta diretamente na vida dos fazendeiros. E quem que começou a emergir diante disso? O representante dos fazendeiros. Um partido de um cara pequeno, mais à direita, tá ali e fala, cara, não dá, essa agenda verde tá destruindo o país. Essa agenda é importante, ela não pode ficar em segundo plano, tá atrapalhando o Brasil em diversos âmbitos, inclusive eleitoral. Mas enfim, olha, ó, instalados na primeira via de saída do aeroporto de Nova Delhi, os outdoors têm sido vistos por chefes de Estado, diplomatas e jornalistas que participarão de encontro dos países do G20. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações organizado pela ONG, né? Aí está lá as ONGs todas envolvidas. Diversas ONGs ligadas à turma dos Soros. Olha só. Existe uma tensão dentro do governo Lula. Existe uma tensão, uma busca por espaço. E aí, sobre isso... Nossa, falei muito nesse primeiro tema. Sobre isso, olha só. Olha só as duas postagens. Tá ali bem pequenininho, ó. Tô eu aqui, ó. Kim Paim. Estou eu aqui. Aqui em cima é o Brasil 247. Aqui embaixo, Diário do Centro do Mundo. Rinha de petista. Kim, o que é que está acontecendo? Por que isso daqui é interessante? Eu te explico agora. Vejam só. Nossa, tá coçando demais minha cara hoje. Acho que eu tenho um fiozinho aqui do bigode que tá espetando aqui pra cima. Ah, Jesus. Fica no lugar. Vou passar aqui pra botar um pouco maior. Pra lermos juntos.
Vou explicar pra vocês. Tava eu ontem, né, na minha rotina diária, de ficar ouvindo a esquerda, não porque meu ouvido é pinico, mas porque a gente tem que saber o que tá acontecendo, né, do lado de lá. E aí, a live da semana do Atush, com o Rui Costa Pimenta, do PCO. Atush é o chefão do Brasil 247. Aí, eles começaram a falar. Eles começaram a falar de um assunto por causa de um superchat que eles receberam, que foi da live ali do Diário Centro do Mundo, que foi o superchat da Adriana Machado, que ela fala assim, ó. Pedro Zambarda acusa o PCO, o Brasil 247 e o Pepe Escobar de se aliarem à direita. Mas o Pedro Zambarda que acusou isso foi o ghostwriter da Joyce, chamando Lula de 9 dedos, larápio, o dia mais daquilo outro. E foi o Zambarda que entrevistou também o Luciano Ayan. Todas as entrevistas do Ayan pro DCM foi para o Pedro Zambarda. E aí o que é que o Rui Costa falou? Falou, essa turma aí tá demais, estão tentando nos cancelar, nós apoiamos o Lula, não, aquilo outro, mas tem esse aqui, né, que tá meio complicado, etc, tudo mais, ppp. Essa turma, assim, pelo menos o PCO, eles são a favor, por exemplo, de explorar a margem equatorial. Mas a turma do DCM tá seguindo a linha mais dos progressistas wokes. E aí, com base em quê que essa confusão tá crescendo? Aí eu fui lá ver, né? Tá crescendo porque eles estavam falando que, não, olha só, tem esse representante do bolsonarismo. Ele vem pontuando que o Lula é um vassalo do Biden, mas ele não consegue sustentar esse discurso o tempo inteiro. Eu falei, ai, quando foi que eu falei que o Lula não é? Aí eles começaram a falar, não, porque vejam só, porque o Lula... Aí ele começou a tentar buscar justificativas para falar que o Lula está alinhado ao BRICS, né? Falando que eu determinado momento disse que sim, disse que não. Eu tô batendo minha tecla. O Lula, na divisão Biden e BRICS, até hoje, ele tá cortando todas pro lado do Biden. Mas beleza. E aí, a esquerda começa meio que a brigar. Eu peguei ali, por exemplo, o vídeo do Pepe Escobar, quando ele tá falando que o Biden tá investindo em 3 cavalos de Troia dentro do BRICS. Índia, África do Sul e o Brasil. E o Brasil. O que a gente acaba por falar sai da bolha da direita e está incomodando a bolha da esquerda. E em torno de qual agenda? Agenda verde. Que é onde você está mostrando a tensão clara. As contradições que estão, sabe assim, ó, aos olhos de qualquer bom observador. Olha o superchat do momento que eu bati o print. O PDT do Leonel Brizola e o PCO, Partido da Causa Operária, atacam a esquerda porque são de direita. Olha o nível que as coisas estão chegando, a maluquice da esquerda. Vocês estão entendendo? Eu tô falando, gente, é aqui, ó. Bate aqui que... E ele fala no vídeo, ó. Esse menino, ele tá batendo nessa tecla porque ele sabe que está incomodando. Vocês estão brigando, eu só tô apresentando as contradições do Lula. Eu só estou apresentando as contradições do Lula. Falei pra vocês, no que depender de mim, eu penso né, um pouco em grupo, então eu tento pensar assim, cara, o que é que eu posso fazer, né? Falar com mais pessoas, falar com outras bolhas, apresentar o nosso lado. E o que eu poder causar de confusão, mas confusão com honestidade, trazendo informações. Como aquele vídeo ali, é o Pepe Escobar. Tô falando pra vocês, são críticas que machucam. Críticas que machucam. E não é a primeira vez que estão falando. Não, é a primeira vez. Eu já vi o Brasil 47, já falou algumas coisas. Eu falei, ó, eu sei de onde que tá vendo essa crítica aí, viu? Essa tentativa de vocês falar que não é bem assim, não. Tem algumas narrativas que o assalto do Biden. Aí, tá machucando. Tá machucando. Mas vamos continuar. Vamos pegar aquele final, né? Que PSOL e PT é de direita. Guarda isso na cabeça. Ó o Guilherme Amado. O silêncio de parte da esquerda sobre a demissão de Ana Moser, a redução de mulheres no ministério do Dilma e sobre mais homens brancos no judiciário é constrangedor. O Amado tá chateado. Ele queria que tivesse mais críticas. Tô nervoso. Tá ali a turma pragmática versus a turma identitária. Ana Moser. Nossa, sensacional, velho. Deve ser prima, olha.
da Dilma. Olha a manchete do Estadão. Decisões ainda são tomadas por homens, diz Ana Moser sobre ser demitida do governo por Lula. Sim, foi realmente uma decisão tomada por homem, pelo Lula. O Lula te demitiu. Isso aí tá certa. Não, porque no subtítulo tá ali, ó. Ministra nega que vá para a autoridade olímpica e se diz frustrada após demissão. Mesmo assim, evita culpar o presidente Lula. Uai, e a culpa é de quem? Segundo ela, a culpa, né? Direita tenta diminuir capacidade de mulheres do governo Lula. Lula demite a Ana Moser e a culpa é da direita. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Esquerda do PT vê grave erro em entrada do Centrão no governo e pede saída de Múcio e Juscelino. Todo mundo está satisfeito. O Lula, cada dia que passa, se aproxima mais e mais e cede mais e mais para o Centrão. E esse é outro ponto que também tem que esfregar na cara, gente. Porque isso incomoda, isso machuca. É aí que tá o ponto que a turma da esquerda começa a se questionar. Pô, mas peraí, o Lula prometeu. Prometeu, né? Olha aí. Olha aí a promessa dele. Embora a articulação de esquerda seja minoritária no PT, muitos protestos aos rumos do governo levados a público pela tendência de Walter Palmar são apoiados nos bastidores por dirigentes da Construindo Novo Brasil, que é a CNB, que é a corrente do Lula. Sob o argumento de que a estratégia do presidente dá ao Centrão musculatura para enfrentar o PT nas eleições municipais de 2024. E vai acontecer isso mesmo. Vai acontecer. E aí? A esquerda tá querendo crescer e a esquerda não tem... Ontem o Rui Costa Pimenta tava perguntando isso. Nós deveríamos estar discutindo, assim, por que a esquerda não tem base no legislativo. Mas não tem ninguém preocupado com isso. Tá preocupado com identitarismo, com indicação de XYZ. Estão brigando entre si. E aí, essa briga tá entre diversos ministérios. O PT é autofágico. Eles adoram poder. E ainda que tenham que passar por cima dos coleguinhas, eles passam. E aí o Haddad tá sendo fritado nos bastidores. E tem a ver com as eleições. Exatamente aquele ponto. Por quê? Porque o Haddad mandou o orçamento. Falou que vai ter o déficit zero no que vem. Não vai. E para ter isso, você... Primeiro, vai ter que ter mais arrecadação, que não vai vir. Segundo, vai ter que ter corte de gasto. Ano de eleição com corte de gasto, tá maluco, não vai eleger ninguém. Haddad, não faça isso, Haddad. E por isso que ele tá sofrendo. Só que além dessa informação, essa nota também fala o seguinte, ó. O resultado fiscal em 2023 tem mostrado um desempenho bem pior do que o esperado. Esperavam que fosse ruim, mas está pior do que esperava. Existem dúvidas cada vez mais fortes quanto à capacidade do governo de aprovar os projetos de aumento de impostos necessários para atingir a meta de déficit fiscal em 2024. E na última semana, começou um movimento de resistência dentro do próprio governo a essa meta em 2024, o que exigiria a adoção de contingenciamento de despesas em ano eleitoral. A reação dos investidores não surpreendeu. Aumento da taxa de juros demandada para financiar a dívida pública, desvalorização do real ante o dólar e queda nos preços das ações. Aparentemente, o risco fiscal está de volta. E aqui bater na tecla em mais uma coisa. No ano que vem, o Lula falando, não, o déficit vai para cá, vai para aquilo outro. Não vai. Tá mentindo. Quanto mais o Lula mente, menos credibilidade ele tem. Ele precisa disso para governar? Não precisa. Só que, conforme o governo vai gastando, conforme a dívida vai aumentando, e conforme você vê essa questão da desvalorização do real, junto com os juros que não vai abaixar, imagine o produto dos itens que são importados, que é basicamente qualquer produto industrializado no Brasil hoje. Basicamente tudo. O celular, você compra em dólar. Então vai ficar mais caro. A população vai pagar mais caro. E não adianta ver aquele papinho, mas o pobre não come celular. Mira Leitão, tá bom. Enfim, a gente está caminhando a passos largos para uma crise de empregos, uma quebra da economia generalizada e que eu acho que vai ser difícil sustentar isso. Tentar culpar Bolsonaro, eu acho que vai ser difícil. Mas eles vão tentar. Aí, essa era a nota que eu queria ter comentado no vídeo de ontem. Essa é interessante também.
país caminha para situação grave nas contas públicas. Mostram os números. Economistas projetam déficit nas contas públicas em 23 e dívida bruta do governo em 90% daqui a 10 anos. Ó, vocês estão sendo bondosos. No ritmo que o PT vai, esses 90% tá antes de 2026. Mesmo com todos os malabarismos para aprovação do novo arcabouço fiscal e as medidas do aumento de arrecadação, o país caminha para uma situação grave nas contas públicas que pode inviabilizar qualquer crescimento econômico nos próximos anos. Após o governo arrecadar todos os impostos e pagar todas as despesas neste ano, uma projeção a qual teve acesso feita por economistas é que vai ter um déficit de 130 bi este ano. Isso aqui é 1,3%. O Haddad prometeu 1%. No ano passado, as contas fecharam no azul. Saldo positivo. 54 bi com Bolsonaro. Os dados com base em número do próprio governo têm circulado em um WhatsApp de empresários. E ano que vem tem eleição. E eu acho que esses empresários que fizeram ela em 24, 22, né, vão. Eu acho que eles vão, no mínimo, refletir um pouquinho. Colocar uma galera que vai dar um calorzinho no Lula pra dar uma melhorada. Porque essa gente graúda, essa gente é impactada por essas coisas. São impactados. Coisa não. Você vê a própria Luísa Trajano aí da Magazine Luiza, não tá nos melhores momentos, né? Mas vamos continuar. Olha essa. O título e o subtítulo. Poupança tem saques líquidos em agosto pelo segundo mês de 10 bilhões. Ou seja, o que é falar de saque líquido? Gente, saiu mais dinheiro do que entrou. Saiu mais dinheiro do que entrou. É isso que tá falando. É o mais dinheiro do que entrou. Tá reduzindo o dinheiro da poupança. Tá reduzindo. E esse dinheiro que tá nas poupanças, ele é usado meio que para servir de lastro para você conseguir empréstimo para algumas coisas. O que é que o subtítulo da Forbes diz? Neste ano, a poupança registrou depósitos líquidos somente no mês de junho. Em agosto, houve saques de 22,16 bilhões. Só no mês de junho foi depositado mais dinheiro do que retirado. E poupança, normalmente, são os mais pobres. Se a turma está tirando da poupança, é porque o dinheiro está acabando, está tendo que usar para alguma coisa. Eu acho que esse é um indicativo meio ruim, né? As pessoas, eu acho que a economia tá girando, tá todo mundo extremamente confiante, gastando como se não houvesse amanhã. Eu acho que a galera tá gastando dinheiro porque tá precisando gastar, né? Que eles queriam tirar da poupança, porque poupança quer deixar para uma reserva. Só teve um mês neste ano que entrou mais dinheiro do que foi sacado. Só teve um mês. Mês após mês estão tirando tudo da poupança. Faz o L, né? Faz o L. Aí, seguindo aqui, a gente chegando quase ao fim do vídeo. O Ministério Público pediu ao TCU que avalie anular punições baseadas na Lava Jato para liberar licitações a empreiteiras. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, pediu nesta sexta que a Corte identifique e anule todas as punições aplicadas a empresas com base em processo da Lava Jato que tenham sido invalidados. O objetivo é reabilitar companhias eventualmente punidas para que elas possam voltar a participar de licitações públicas do governo. Quem assinou isso? Lucas Furtado. Esse não deixa passar uma. Passou na frente dele, toma-lhe caneta. Furtado citou o PAC, o novo PAC, e afirmou que para o sucesso da iniciativa, para o sucesso do PAC, o país precisará contar com suas grandes empreiteiras, que a evidência não pode ficar alijadas de se participar das licitações que se seguirão. Na representação, Furtado também pede que o TCU apure os prejuízos ocasionados aos cofres públicos em razão das operações irregulares e anuladas da Lava Jato, imputando responsabilidade aos agentes ouvidos naquelas irregularidades. Os prejuízos aos... Meu Deus, esses procuradores estão com problema. O Moro está com problema. Segundo o subprocurador-geral, não há dúvida que a Lava Jato acabou com a indústria de construção civil pesada do país e criou um clima de terra arrasada no Brasil.
Aí ontem a Mônica Bergamo deu espaço para prerrogativas daquela chorada básica, né? Prerrogativas diz que procuradores deveriam fazer autocrítica em vez de buscar recurso incabível. E aí, antigamente a Mônica Bergamo ainda falava, né, que prerrogativas, o grupo de advogados ligados a Lula. Nem isso mais fala. Nem isso, mas agora prerrogativa é da galera. É da galera. É de centro. É um grupo de centro. Bem democrático. Aí ontem eu vi a CNN ali, né? Moro diz aliados que sofre perseguição política de Lula. Aí um perfil chamado Faz o L relembra. Rosângela Moro sob Bolsonaro. Arrependida até o último fio de cabelo. Tá arrependida, né, tia? Você deve estar feliz agora com Lula. Né? Tá feliz com Lula? Muito arrependida, né? Eu acho que se fosse Bolsonaro, teu marido não ia tá tomando esse calor não, viu? Mas faz o L. Faz o L. Enfim. Volta a destacar. A esquerda tá sentindo algumas críticas. E eu não sei, eu tenho pra mim, tô pensando aqui agora nos meus botões, eu até tenho pra mim que eu acho que tem alguns setores da esquerda que me chamaram pra conversar recentemente exatamente por causa disso daí, porque eu estou conseguindo detectar alguns pontos e eles querem ver, às vezes, né, o circo pegar fogo. Eu, se depender de mim, falarei as verdades. Doa quem doer. Chora Lula, chora todo mundo, chora os outros, chora os comunas. Tô aqui pra falar o que tá acontecendo e defender o Brasil. Estamos pelo Brasil. E eu quero ver essa confusão continuar crescendo. Enfim, segredo na minha luta diária, tentar entender o que se passa na cabeça da esquerda, porque eu tô vendo que vem ajudando. Vem ajudando, vem ajudando. Eles estão sentindo, estão preocupados. Enfim, amanhã a gente comenta sobre a eleição, umas coisas sobre Bolsonaro. Tem uma postagem interessante pra falar com vocês também. Aí isso fica pra amanhã. E se gosta do meu trabalho, fala membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peso na inscrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br e aí compartilha o vídeo, né? Compartilha, curte, sempre falo isso. Volta amanhã também, que eu espero ver vocês porque eu estarei aqui. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!